Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Eu sou Paulo Valer e aqui nós falamos sobre pedras preciosas, minerais raros e coisas de interesse dos garimpeiros e colecionadores de gemas. Mas nosso assunto hoje vai ser um pouquinho de lado, mas ainda dentro da nossa área. A gente vai falar sobre pérolas. Tá? E esse assunto surgiu na última live do Barba de Ouro, uma semana atrás. Tá? Que se você não assistiu, assista. Eu respondendo perguntas do pessoal do canal dele, tá? Do Diego. E uma pessoa perguntou se existe realmente pérolas de água doce. Tá? E vai ser o nosso assunto de hoje, em geral, pérolas. Abordando essa pergunta dele, que eu não soube responder na hora, tá? Mas respondi praticamente certo. Eu disse mais ou menos isso e foi o que a gente chegou lá. Tá? Mas antes de começar tudo, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, dá o seu joinha, marca o sininho para receber todas as nossas publicações e se inscreva aqui e compartilhe. Compartilhar é muito importante. Compartilhe no WhatsApp, no Instagram, Facebook, TikTok, onde você quiser, tá? Então vamos começar. Vou chavear aqui, tirar essa minha cara feia do caminho. E vamos. Primeira coisa que eu fiz aqui é uma pesquisa pra gente ver o que tem. Eu escrevi ostras de água doce, tá? E se você descer só um pouquinho aqui, além dos vídeos que aparecem logo de cara, eu já tenho várias respostas. Ó. Quanto vale uma pérola de água doce? Tá? Como preparar ostras de água doce? Não interessa. Qual a diferença de pérola de água doce e salgada? O que é a pérola de água doce? Quanto vale uma pérola de concha? E por aí vai, várias perguntas. Tá? Mas eu vou ressaltar um local onde vocês podem achar boa parte dessas informações. Tá? Tanto em vídeo, como através do blog. Que está exatamente aqui. Ó, na M Bastos Companhia. Vai o link para ela. Gostei muito do material deles, é bem elucidativo, tá? Eles trabalham com ostras de água doce, fazendo colares de pérolas de custo relativamente baixo, tá? Para quem pensa que pérola é uma coisa muito cara, nem sempre. E a gente vai chegar lá, mas lá na M Bastos você consegue colares de formato irregular em torno de R$143, reais mesmo, bem barato, tá? E pérolas redondas perfeitas em torno de R$330. Mas aí você pergunta, mas Paulo, uma pérola não é uma coisa cara, super cara, sempre ouvi falar disso. Aí eu vou abrir, tem vários links aqui, eu já vou direto aqui, olha, sensacionalismo. Pescador encontra pérola rara avaliada em 1,8 milhões em praia da Tailândia. Está errado isso? Não, não está errado. A gente precisa saber primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 3 tipos de pérolas. A pérola natural. A pérola natural é uma pérola que é apenas de água salgada. Ela ocorre na natureza de maneira totalmente espontânea. Então você tem aí 200, 300, 1 milhão de ostras. Quem não conhece ostra é um alimento afrodisíaco. Tá? Eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Tá? E ela é muito famosa por conta disso. E dentro dessas ostras naturais, pode acontecer de surgir uma ostra
natural. Elas são extremamente raras. São formadas de maneira muito lenta. Então é necessário que essa ostra seja muito velha para ter uma ostra de tamanho bom. Tá? E essas ostras, essas pérolas, tá? São muito valiosas. São vendidas na casa dos milhões. São tão raras que é difícil até de você fazer um colar delas. Mas de que adianta uma coisa que você raramente faz? Então você tem ali uma peça rara, exclusiva, que é dada exatamente para pessoas, vamos dizer, exclusivas. E são pagas a raridade. Um especialista usando lupas, microscópios, consegue diferenciar elas. Tá? E tal qual uma obra de arte qualquer, tá? Então você vai ver o traço do pintor e tudo mais, a raridade daquele pintor, a qualidade desse pintor, fica caro? Acontece também com as pérolas. Mas em geral, sabendo desse preço, o homem começou a interferir. A pérola é uma coisa que é conhecida desde antes de Cristo. A história da pérola é muito antiga. Tá? Foi uma das primeiras gemas, vamos botar assim, que o homem começou a usar. Porque o homem pescava, pegava as conchas e fatalmente encontrou as pérolas. Tá? E com o tempo, eu não sei dizer, não achei nem pesquisei, só agora que veio na cabeça. Com o tempo, o homem começou a interferir na formação das pérolas para conseguir vender mais. Ele começou a cultivar as ostras. Ele pegava algumas ostras, botava dentro de recipientes dentro do mar, né? E deixava ela crescer, inicialmente como pesca mesmo, para tirar a carne dela, né? E depois ele aprendeu como é que ele fazia as pérolas, né? O pessoal fala muito, botar uma areiazinha na pérola. Eu acho que eu tenho aqui. Vamos ver aqui a história aqui. Opa. Não é essa. Cultivo da pérola. Acho que é aqui. Ó, no cultivo da pérola, o que ele acontece? Ele põe uma partícula estranha. Tá? Normalmente falam que é uma areia, mas não é uma areia. É um pedaço de outro molusco. Tá? Um pedacinho de concha mesmo. Eles põem dentro da concha e aquilo irrita a concha, o animal que está ali, né? E ele começa a circundar com o mesmo material que ele faz a concha dela, né? O animal, que é aquele molezinho, ele faz aquele mesmo material de fora dela, ele começa a criar e vai criando a pérola. E a pérola vai crescendo. A pérola cresce em camadas. Tá? Eu já vou adiantar para vocês que a pérola de água salgada cresce em camadas mais ou menos de 2 milímetros, 1 milímetro a 2. E a pérola de água doce, que a gente vai entrar mais à frente, ela faz camadas bem mais fininhas. Tá? Existe uma diferença entre as camadas delas. E isso daí muda a cor dela. Uma camada fina, ela tem uma cor menos, um viço, eles chamam viço, né? Um brilho menos intenso. Uma camada mais grossa tem um viço, um brilho muito mais intenso. Tá? Então, assim é formada as ostras. 99% do mercado que nós temos, ou mais, são de ostras cultivadas. Tá? São cultivadas. O site aqui da MB Bastos que eu citei, ele fala muito sobre isso. Tá? Ó, pérolas cultivadas de água doce e salgada. É o tema desse que está no blog deles. Tá? E aqui você sabe todas essas diferenças que eu já andei citando. Tá? As pérolas cultivadas de água doce no mundo é a China, o maior produtor.
praticamente eles produzem quase toda a ostra que vem de água doce. Tá? 95% das pérolas de água doce são originárias de países asiáticos. Tá? O Brasil, a gente não fabrica pérola de água doce. Poderia fabricar, só que a temperatura lá deles, tá, é mais propícia à nossa. A nossa temperatura é muito alta. Tá? Uma ostra, ela gosta de temperaturas 25 graus, 24 graus, alguma coisa assim. Tá? E aqui a gente não conseguiria fazer isso no Rio. Nosso Rio fica muito quente. Tá? Então, esse site aqui, esse blog aqui, né? Que eu vou deixar aqui o link depois escrito para vocês, fala sobre a formação delas. Tá? Aqui, olha, uma fazenda de formação de ostras. Certo? Como ela é formada, olha, eles cortam pedacinhos e colocam dentro das ostras. Aqui como é que eles aplicam. Eles abrem ligeiramente ela e colocam as sementes. Outra coisa que a gente pode falar é a quantidade. Uma ostra de água salgada, ela faz até 5 joias por molusco. Uma ostra de água doce, não está aqui ou está mais acima? Está mais acima. Você consegue, com uma ostra de água doce, fazer coisa de 30 joias por ostra. Está aqui. Então, uma pérola de água doce, você consegue uma produtividade muito maior. Por isso que o preço é mais baixo. Por isso que a M Bastos consegue vender o colar por aquele preço. Porque a ostra fica a pérola fica mais barata. Tá? E a gente vai diferenciar essas pérolas, as cores. Tem outras coisas que mudam nelas. A gente vai chegar lá. Tá? Como ela é formada. Tá? O cultivo, ó, água doce, é feita ao nível do... A pessoa com um barquinho ou até a pé consegue criar elas. Elas são feitas em baixa profundidade. A ostra de água salgada exige mergulhadores. Elas são colocadas em profundidades grandes. Isso encarece ela também. Então, uma ostra de água salgada é mais cara do que uma ostra de água doce pela produtividade e pelo tipo de cultivo. Tá? Mais diferenças. Cores. Aqui eu vou passar, eu não consigo mostrar todas de uma vez. Você tem as cores, as pérolas, né, de água salgada, além do branco, que é típico de todas elas, tá? Ela puxa as cores para o champanhe e dourado. Tá? São tons indo para o dourado, para o prata. As de água doce, elas em geral ficam mais rosadas. É um branco rosado, um rosé, um pêssego, tá? E a negra que existe também. Nem sempre é tão valorizada, mas são pedras que são as cores que a gente tem, tá? E dependendo do local que elas sejam cultivadas, tá? Ó, pérolas dos mares do sul tem champanhe dourado. As pérolas Acoia, que são lá de uma região, não sei direito de que região é essa, as são mais pro prata e pro negro. As do Tahiti, aqui perto daqui da América da nossa região aqui, né? Elas são furta-cor, várias cores misturadas, tá? E isso interfere no preço delas. Cada uma dessas tem um determinado preço. Outra coisa que interfere também no preço, como vocês já viram no meu exemplo inicial lá das pérolas, é a forma. Tá? Em geral, a ostra, a pérola, não é perfeita. Ela é meio barroca, ela é meio fora de forma. A maioria delas é fora de forma. E por isso, a maioria delas é mais barata quando é fora de forma. Quando ela é perfeitamente redonda, consegue uma pérola perfeitamente redonda, isso valoriza a pérola.
Então, se você está comercializando pedras, né, pérolas, olha a forma, que isso é importante no custo. Você precisa saber a forma dela, você precisa saber a origem dela, a cor dela, tá? Para você poder precificar exatamente a pérola. Não é uma coisa fácil, você tem que trabalhar especificamente com isso, tá? Mais um item importante é a durabilidade da pérola. Ao contrário de uma água marinha, uma esmeralda, que é uma pedra que vai durar a vida toda, pode até perder um pouquinho a cor, mas ela vai durar a vida toda, né? A vida que eu falo é 2.000, 3.000 anos, o tempo é muito grande. Uma pérola dura mais ou menos uns 100 anos. Depois ela fica opaca, ela fica sem brilho, tá? Então aquele brilho dela não dura eternamente. Aí isso é uma coisa que faz ela valorizar. Porque para você ter uma pérola, você sabe que não vai acontecer, que você não vai ter aquilo para a vida toda. Isso valoriza as pérolas, principalmente as pérolas naturais. Tá? Por isso que elas atingem preços tão altos. Porque quem está olhando, na verdade, quando você compra uma joia, você não está pensando só em você, no teu. Você está se mostrando para outras pessoas. Né? Isso interfere, porque as outras pessoas sabem que aquilo não dura a vida toda e sabem que aquilo foi muito caro por conta disso. Tá? Aqui eu tenho exemplos de várias artistas usando pérolas. Tá? Ele fala aqui, a pérola de água doce descasca, tá? Como as camadas são menorzinhas, ela pode descascar realmente. Tá? Mas isso daí não é uma coisa tão comum. Tá? Você pode ir aqui, olha, no MB, eles falam tudo sobre pérolas. Tudo. Vou deixar o link lá, tá? E trazer aqui o que importa para vocês. Aqui é um resumo, né? Mas vocês podem pesquisar mais. Tá? Aqui tem os valores, com os tamanhos delas, ó, 7 milímetros, 45 centímetros, 143 a 330, tá? Cuidados com elas, aí foge totalmente do nosso foco, que passa a ser joalheria, tá? O que eu mais separei aqui para vocês, tá? Sobre a pérola de água doce ou salgada, tá? Tipo de cultivo é muito repetitivo, ó. Os nomes, tem vários nomes, ó, Biva, Sulcia, Acoia, eu não vou entrar nesses nomes, é para quem quer trabalhar no ramo, tá? Se você quer trabalhar no ramo, entra a fundo, eu vou deixar aqui material para te facilitar, tá certo? Ó, sorte no amor. Ó, homem encontra 5 pérolas em ostra durante jantar romântico com a namorada na Itália, tá? Isso aqui ele achou pérolas verdadeiras, possivelmente, ou passaram quando a pessoa estava cultivando as ostras, né? Deixaram passar alguma ostra que foi para o restaurante sem tirar as pérolas. Pode acontecer, tá? É meio que um acidente, porque antes de eles levarem para o restaurante, eles vistoriam, mas nada que não possa acontecer. E vai virar notícia de jornal, tá? Aqui a gente falou sobre o cultivo, com vários detalhes, com a profundidade, as cores, tá? Os tipos. De novo aqui as cores, né? Com mais algumas referências. E o guia completo aqui que ele fala aqui, né? Com a história e tudo mais. Eu vou deixar esses links para vocês, tá? Que conta histórias, conta coisas a respeito, mas isso não chega a ser tão importante no nosso caso. Deixa eu voltar para a nossa tela. Eu espero ter respondido a pergunta. A pergunta específica que fizeram para mim é se existe pérola de água doce, tá? Se não era mito. Você já viu? Existe. Aqui no Brasil, eu acho que não, tá? Porque a maioria delas, 95%, é lá na China, tá? E nos países em volta.
que tem temperatura mais fria que a gente. Tá? Nada impediria, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguém cultivar. Eu acho que poderia acontecer. Tá? Mas não é uma coisa comum. A gente não tem esse hábito. A ostra não é uma coisa típica do nosso litoral. Tá? Você acha ostras em outros locais por aí, Mar Índico, para aqueles lados, existe muito. Aqui o Atlântico a gente não cultiva muito essas ostras, não tem muito esse material. Tá? Existe, mas não é uma coisa comum. Tá? Mas poderia existir. Pode ser ambientado, pode ser criado, mas acho que não há interesse. Essa é a resposta. Existe ostra, pérola de água doce. Elas são mais baratas, a diferenciação delas precisa ser feita no microscópio. Tá? Pessoas experientes, pelo brilho, pelo viço dela, conseguem diferenciar elas, talvez a olho nu, mas é difícil. Né? A ostra não dura a vida toda. As cores é o principal diferencial delas, tá? Porque pela cor, né, rosé indica que é de água doce. As cores mais douradas, mais escancaradas, vamos botar assim, né? São das ostras de água salgada. Ostras naturais são extremamente caras, muito caras. Tá? Ostras de água salgada cultivadas são mais caras do que as ostras de água doce. Você consegue produzir muito mais em água doce do que na água salgada, porque a água salgada é de profundidade, precisa de mergulhador, o trabalho é mais complicado. Tá? A ostra de água doce, ela é mais superficial, é fácil fazer o cultivo dela. Você pode fazer de um barquinho ou andando, dependendo do local, como é que seja feito. Tá? Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês deixem mais perguntas aí para a gente poder ir mais a fundo. Tá? Isso foge um pouco de pedras preciosas, mas existem algumas pedras, né, que são orgânicas. Tem a ostra, tem o coral, tá? Tem outras aí, tipo presa de elefante, não sei o que são usadas como adornos, tá? E estão na nossa área. Eu não posso simplesmente deixar de falar delas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tá? Deem um joinha. Não gostou, dá o negativo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Marca o sininho, compartilha com quem vocês possam achar e entra nos links que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Pesquisar é sempre importante. Eu sempre que eu deparo com alguma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer para o seu desenvolvimento. Quanto mais você estuda, melhor você fica no seu ramo. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Estou esperando a sua pergunta para a gente ter um vídeo aqui respondendo ela.